Fala aí, galerinha, aqui é o Wesley do Responde Aí e hoje a gente vai resolver um exercício sobre teorema de Rolê e valor médio. Vamos nessa. O enunciado diz assim, ó. A função f de x, que é x quando x está entre 0 e 1 e 0 quando x igual a 1. Ela assume o valor de 0 em dois casos, quando x igual a 0 e quando x igual a 1. E ela é derivável no intervalo 0, 1. Mas sua derivada nesse intervalo nunca é 0. Explique por quê. Aí ele pergunta assim, ó, o teorema de Rolê não diz que a derivada deveria ser 0 em algum lugar no intervalo 0, 1? Justifique sua resposta. Bom, o teorema de Rolê diz isso? Vamos lembrar que o teorema de Rolê diz primeiro, né? O teorema de Rolê diz basicamente isso aqui, ó. Se eu tenho uma funçãozinha, f qualquer, no intervalo AB, e aí muito importante, cujo f de A igual ao f de B, beleza? F de A igual a f de B. No nosso caso, o A e o B é 0 e 1, porque a gente está analisando no intervalo 0, 1, beleza? E aí, que a gente pode falar? Que existe pelo menos um cara, que foi o que eu chamei de C aqui, nesse intervalo, cuja derivada dele é 0. Beleza? É basicamente isso, e faz bastante sentido, né? Porque se o f de A é igual a f de B, quer dizer que a função teve que crescer e voltar, ou decrescer e voltar para onde ela estava. Se ela cresceu e voltou, ou decresceu e voltou, em algum momento a derivada teve que ser 0. Nesse nosso desenho eu fiz a função crescendo e voltando, e aí a derivada igual a 0 seria nesse cara aqui. E aí a questão fala pra gente que o f de 0 e o f de 1 são iguais, ou seja, está acontecendo exatamente o que o teorema do Rolê fala. O teorema de Rolê fala, f de 0 e f de 1 são iguais. Só que a questão fala que não tem um c aqui no meio cuja derivada é igual a 0. Por quê? E aí a gente precisa lembrar que o teorema de Rolê, ele não vale sempre. Ele vale quando acontecem duas coisinhas muito importantes, cara. Essas duas coisinhas aqui tem que acontecer para o teorema de Rolê valer. A função, ela precisa ser derivável no intervalo aberto, AB, e ela precisa ser contínua no intervalo fechado, AB. E aí ele já fala pra gente no enunciado que ela é derivável, mas ele não fala pra gente que ela é contínua. E aí a gente tem que ver isso. Se ela não for contínua, aí de fato a gente não pode usar nosso teorema, e aí vai fazer muito sentido a gente não ter esse f' de c, cuja derivada é 0. Beleza? Então, vamos fazer exatamente isso. Vamos ver se a gente consegue ver, formalizar que a função não é contínua. Beleza? E aí vamos nessa. A nossa função é essa aqui. Se a gente tivesse que achar um ponto de descontinuidade, que ponto seria esse? Qual ponto que pode ser que não seja contínuo? Se a gente olhar aqui, ó, quando x igual a 1, esse cara vale 0. E aqui, ó, o x1 também está aparecendo, é quando x é menor do que 1. Pode ser que no x igual a 1, aqui no limite do x igual a 1, pode ser que dê algum problema. E é aí que pode ser que more nossa descontinuidade. Para garantirmos que a função é contínua, a gente vai ter que garantir isso aqui, ó. Que os nossos limites laterais são iguais ao nosso f de 1, só que o nosso f de 1 ele dá pra gente, ó, quando x igual a 1 é 0. Então, nossos limites laterais vão ter que ser iguais, e vão ter que ser iguais ao valor da função no ponto, nosso f de 1, que é igual a 0. Cara, se isso não acontece, a função não é contínua. Então vamos lá, vamos começar vendo esse aqui, ó, fazendo esse limitezinho de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, 1 menos, né? Beleza? Quando x tende a 1 pela esquerda, ele está tendendo por aqui, ó, através dessa expressão, né? Porque ele é menor do que 1, um pouco, então ele está entre 0 e 1, então ele vai chegando perto de 1. Quando x vai chegando perto de 1 pela esquerda, o limite que tende é quando... é isso aqui, que vai ser o que, ó? Nesse caso, quando a função está entre 0 e 1, f de x igual a x. Então, quando x chegar lá pertinho do 1, o x vai ser quanto? 1. Então, o limite vai ser 1. Beleza? Opa. Chegamos que o limite, quando f de x tende a 1 pela esquerda, é 1. Só que ele tinha que dar 0. Caraca. Deu 1, tinha que dar 0. Não é igual. Se não é igual, o que a gente pode concluir? A função, ó, logo, a função não é contínua no intervalo de 0 a 1. Então,
não podemos usar o teorema de Rolê. Beleza? E é basicamente isso. Ele pede pra gente justificar. E é exatamente isso. Porque se a gente não usa o teorema de Rolê, não tem como a gente usar o teorema de Rolê, não tem como a gente garantir que vai ter um f' de c no meio daquela função cuja derivada é zero. Beleza? Então bastou a gente garantir que a função não era contínua no intervalo. Show de bola? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.